Boa noite, pessoal. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Sou muito grato a Deus por tudo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero ler junto com os irmãos em Mateus capítulo 9, o versículo 35 até o 38, que diz o seguinte: o versículo 35 fala o seguinte: e percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, curando toda enfermidade entre o povo e moléstia entre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. O 35 fala o seguinte: Jesus percorreu toda a cidade, aldeias, sinagogas, fazendo o trabalho de evangelismo, pregando a palavra do Senhor, fazendo o trabalho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Filho de Deus estava fazendo esse trabalho de evangelismo. Agora eu te pergunto, quem sou eu para também não fazer? Se o Filho de Deus, que ele pode mandar qualquer um fazer o trabalho, ele mesmo fez pessoalmente, porque ele deu exemplo para mim e para você, que nós não podemos se acomodar, nós não podemos ficar só entre nós, nós devemos divulgar a palavra de Deus, porque Jesus Cristo ele não ficou só com ele também fez o trabalho de evangelismo. Nós também temos que fazer esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. O 36 fala o seguinte: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tinha pastor. Quando Jesus Cristo fez esse trabalho de evangelismo, ele olhou para o povo, ele olhou pelo lado espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Ele só não olhou o lado físico, ele olhou o lado espiritual. Ele diz o seguinte, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tinham pastor. Quer dizer, o povo estava sem uma liderança. O que acontece? O povo acreditava em qualquer coisa, fazia o que eles queriam. Mas Jesus Cristo olhou essa necessidade. O povo está aí como ovelha que não tem pastor. O povo não sabe quem fala a verdade. Vinha uma pessoa, falava de um jeito, outro vinha, falava de outro. Então o povo estava cocheando entre dois pensamentos. O povo estava em dúvida. Assim como o nosso dia de hoje. Tem tantas denominações, tem tantas igrejas. Às vezes o povo fica se perguntando, rapaz, como é que eu faço para servir a Deus? Eu vou numa igreja, diz que é assim. Eu vou na outra igreja, diz que é dessa forma. Cada igreja tem a sua doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo convocou os discípulos para fazer esse tipo de organização, para organizar o povo. Aí Jesus Cristo convocou os discípulos, diz o seguinte, versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Então o mundo é grande, a seara é grande. Poucos são os ceifeiros, poucas são as pessoas que falam a palavra. Poucos são as pessoas que anunciam o evangelho. Então não é isso que Jesus Cristo quer, para ficar só em Jerusalém. Jesus Cristo quer que o mundo todo saiba quem é Deus. Saiba que a salvação só vem de Deus. Não vem de ninguém mais. A salvação não vem de Maria, não vem de Pedro, nem de João. A salvação vem de Deus. Porque Jesus Cristo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso foi um projeto de Deus para salvar o homem. Então Jesus diz o seguinte, que a seara é grande. Quanto mais pessoas anunciam a palavra, quanto mais pessoas falam do amor de Deus, é isso que Jesus quer. É que as pessoas divulguem a palavra, mas que não fale a mentira, fale a verdade, fale aquilo que está na Bíblia, fale aquilo que está na palavra, é isso que ele quer. A nossa opinião não é para a gente pregar a nossa vida, mas pregar aquilo que está escrito.
A seara é grande, poucos são cefeiros. Eu fico muito alegre quando eu vou nas redes sociais, eu abro o Kawaii, o YouTube, e eu vejo alguém anunciando a palavra, falando do amor de Deus. Para mim isso eu fico muito alegre, porque eu vejo as pessoas falando do amor de Deus. Isso é muito gratificante, porque eu vejo as pessoas falando. Eu não posso ser orgulhoso e querer que só eu pregar. Não, Jesus Cristo não quer assim. Jesus Cristo quer que mais pessoas anunciem. Quanto mais pessoas anunciam, mais o mundo muda. Porque o mundo muda é com a pregação da palavra. Quando a palavra de Deus entra nas famílias, as famílias agem de maneira diferente. Quando a palavra de Deus entra nos hospitais, as pessoas são curadas. As pessoas agem de outra maneira, porque a pregação do evangelho entrou nos hospitais. Quando a pregação de Deus entra nos presídios, as coisas mudam. As coisas mudam, as pessoas agem diferente. As pessoas que eram mal, que pensavam em matar os outros, que pensavam em roubar. Quando a pessoa ouve a pregação do evangelho, as pessoas deixam esses costumes de mão. Quantas pessoas não são transformadas por esse evangelho? Mas não é só uma pessoa que faz isso. Jesus que só uma pessoa não tem esse poder de fazer tudo isso. Jesus que disse, são poucos cefeiros. Jesus Cristo disse que quanto mais pessoas, melhor. O 38 fala o seguinte: rogai, pois, o Senhor da seara, que mande mais cefeiro. Aqui Jesus Cristo entra na prática da oração. Rogai, pois, o Senhor da seara, quer dizer, rogai, orai a Deus. Vamos orar para que Deus chame mais pessoas para fazer esse trabalho de evangelismo, para fazer esse trabalho de pregação do evangelho. Porque nós vamos olhar no 35, Jesus Cristo deu esse exemplo de pregação. Nós não podemos se calar. Nós não podemos parar de falar do amor de Deus. Uma vez, pegaram os discípulos, Paulo e Silas, pegaram ele, chicotearam eles, prenderam e depois chicotearam. E ameaçaram eles. Os fariseus, os judeus, ameaçaram os discípulos para eles não falar mais de Jesus. E o Pedro e João olhou para eles e disse para eles: eu não posso deixar de falar daquilo que ouvi e vi. Eu não posso, de maneira nenhuma, eu posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Os discípulos que andavam com Jesus, eu não posso de maneira nenhuma parar, deixar de falar. Eu tenho que dar procedimento à palavra. Porque o Mestre, Jesus, nos deu esse exemplo. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, esta é a palavra desta noite. Eu louvo a Deus porque pessoas estão ouvindo esse vídeo e estão divulgando. Isso para mim é muito gratificante. Isso para mim não é para o meu engrandecimento, mas isso daí é para que a palavra de Deus seja divulgada para as pessoas. O lugar que eu não vou, este vídeo vai, e pessoas ouvem a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, tenha uma boa noite, que Deus continue abençoando. Vamos para frente. É isso que Jesus Cristo quer. A seara é grande, mas poucos são cefeiros. Quanto mais pessoas anunciam a palavra, mais o nome de Deus é glorificado e mais pessoas são transformadas. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse amor para sempre.